abençoa o meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido Olá, queridas irmãs aí da PIB de Colina Azul. Prazer falar com as irmãs. Meu nome é Silvana, eu sou missionária de missões nacionais. Atualmente eu e meu marido coordenamos a mobilização voluntária da Junta de Missões Nacionais. E tive contato com a Fran, porque coordeno o grupo de mães de universitários, um grupo no WhatsApp, que nasceu no Congresso Multiplique da Junta de Missões Nacionais. Com mães de universitários, nós oramos por nossos filhos, oramos umas pelas outras, e tem sido uma bênção aí conhecer a Fran, algumas irmãs, e temos orado umas pelas outras por nossos filhos. A Fran me pediu para fazer uma meditação, para compartilhar com a MCM da igreja. Um abraço a Daniela e também a Raquel, que são as líderes aí. Prazer falar com as irmãs, espero que Deus fale ao coração das irmãs como falou ao meu através dessa meditação. É uma simples meditação e eu gostaria de te convidar a pensar comigo um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu vou usar aqui o computador, eu sei que talvez fique invertido aí para vocês, mas é mais para mostrar algumas imagens, algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre o lugar secreto. Eu, particularmente, trabalho muito com mobilização, com promotores de missões, administro aí um blog do promotor da Junta de Missões Nacionais, não sei se vocês têm algum promotor de missões na igreja, como que funciona, e tenho estado aí em acampamentos de promotores de todo o Brasil, e esse tema, lugar secreto, é uma coisa que me fascina muito, falo muito sobre isso quando eu falo com promotores de missões, porque é a base do nosso trabalho, né?
quando a gente pensa em vida cristã, não tem como pensar em vida cristã sem oração. Então, nós vamos pensar rapidamente sobre isso. Deus fala lá no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Existe um esconderijo que Deus disse que habita, né? E o Todo Onipotente está ali. E esse lugar secreto, é um lugar onde a gente consegue descansar. E Jesus nos deu um mapa para chegar nesse lugar, né? Ele disse lá em Mateus 6,6 que tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora o teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. De uma certa forma, Jesus nos falou como encontrar esse lugar secreto. Ele nos disse que quando entrares no teu quarto. Claro que o quarto é um lugar que pode ser embaixo de uma árvore, como Sam Tip, nos seus livros diz que ele sempre orou embaixo de uma árvore, né? O quarto é um lugar simbólico de um lugar onde você se encontra regularmente com Deus, o seu lugar secreto. A questão não é o lugar que é místico, que ele tem algum poder especial, algum cantinho, né? Mas é o seu quarto de guerra, o lugar onde você tem o hábito de encontrar com Deus. Por isso que é aquele que habita. A nossa vida com Deus, o nosso dia a dia, as nossas lutas, a nossa vida como mães, como esposa, como serva de Deus, ela é muito vinculada à nossa vida de oração. A gente vem vivendo dias difíceis de pandemia, muitas lutas, muitas ansiedades, e a gente precisa realmente intensificar a nossa frequência neste lugar secreto. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para a gente refletir sobre essa verdade do lugar secreto nas nossas vidas como mulheres cristãs em missão. Quanto tempo você tem dedicado diariamente à oração? Em uma escala de prioridades, qual tem sido o valor da oração em sua vida? Você tem vivido em completa submissão ao Senhor? Há áreas em sua vida que ainda não foram completamente entregues ao senhorio de Cristo? Você tem tido consciência da importância da oração em seu ministério, família e vida? Se seus filhos tiverem a mesma vida de oração que você tem, eles serão homens e mulheres de oração? Essa última pergunta é um impacto, né? Porque os nossos filhos não aprendem a orar porque a gente fala que eles devem orar. Eles não aprendem a ler a Bíblia porque a gente manda ler a Bíblia. Eles aprendem a orar porque eles nos veem orar. Eles aprendem a ler a Bíblia porque eles nos veem lendo a Bíblia. E eles aprendem a amar a Deus porque eles nos veem amando a Deus. Então, a vida de oração é uma coisa muito séria, muito séria. A gente trabalha aí nesse grupo de mães de universitários, é um grupo que só eu posto, né? Só o administrador posta. Então, todo o contato que as mães têm é direto comigo, né? No meu WhatsApp. E eu acho muito interessante, porque o número de filhos que entram na faculdade e se perdem é uma loucura, uma loucura. Criados na igreja. Recebi uma mensagem essa semana de uma mãe que disse assim: nós tínhamos certeza que a nossa filha tinha estrutura, estava firmada na palavra, era ativa na igreja, firme, e simplesmente a gente estava errado. Ela se envolveu na faculdade com mais companhias e hoje está completamente desviada. E essa é uma realidade muito, muito comum, muito comum. Filhos envolvidos com vícios e tantas coisas. Mas o que mais me chama a atenção com essas mães que eu tenho contato e tenho
conversado, e sou mãe também, temos 2 meninos, um de 21 e um de 18 anos. E por isso que acho que me identifico mais, porque eu choro com elas, me ponho no lugar, né? Mas o que me chama muita atenção é que se a gente perguntar para todas elas, se você pudesse voltar 10 anos atrás, 15 anos atrás, o que você faria diferente? Praticamente 100% diz, eu teria orado mais. Então é uma realidade que quando os nossos filhos são pequenos, estão na igreja, adolescentes, trabalhando, aquela coisa gostosa, toda a família na igreja, os pais meio que acham que nunca vai acontecer com eles dos filhos se perderem. Sempre é na casa do lado, né? E infelizmente o inimigo está agindo. Nós temos a estatística de que 85% dos alunos da Cristolândia, não sei se os irmãos sabem disso, isso é um fato, 85% dos alunos da Cristolândia, que são pessoas que foram tiradas do crack, tiradas das drogas, 85% frequentaram uma igreja evangélica na sua infância ou adolescência. Isso significa, se a gente pegar hoje 10 crianças da nossa igreja, daqui 10 anos, 8 estarão nas drogas. É um número assustador. Por isso, nós precisamos entender a batalha espiritual que nós temos. E hoje, Satanás, ele é muito mais astuto. Porque se a gente parar para pensar, a filha da mulher cananeia estava endemoniada, foi falar com Jesus, aquela que Jesus disse que dos cachorrinhos, e ela fala que os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela estava endemoniada. O diabo hoje continua indo atrás dos filhos. Só que naquela época era endemoniado, então todo mundo sabia que era o diabo, né? Os filhos, né, saíam de si, ficavam endemoniados. Hoje, Satanás vai na mente dos nossos filhos e ele incute na mente deles que nós pais estamos errados. E Satanás age sutilmente. Então ele põe na cabeça dele que ele não é mais homem, que ele nasceu mulher, ou mulher que nasceu homem. Ele põe na cabeça dele que nós somos um bando de quadrados, que a Bíblia é mentira, que nós somos uns bobos que acreditamos em tudo isso, que certo é o professor lá da faculdade, que certo, né? Então, Satanás vem de uma forma muito mais sutil. Mas ele continua vindo, como veio na filha da filha da mulher cananeia. E se nós mães não entendemos o poder da oração, o que será da próxima geração? Nós temos que tomar essa guerra, tomar lugar nessa guerra. Deus tem poder. Nosso Deus é maior. Nós não vamos perder nossos filhos para Satanás. Mas o primeiro passo é reconhecer que nós estamos numa guerra. E a oração é a nossa arma. Porque quem luta por nós é o nosso grande general. Nós precisamos nos render a ele. Portanto, nós vamos ver hoje a primeira 3 coisas que acontecem quando a gente frequenta esse lugar, o lugar secreto, e eu não me refiro a uma oração para almoçar, para jantar, eu me refiro a um tempo significativo na presença de Deus. Se você começar de fato a andar com Deus diariamente nesse lugar e começar a abrir o seu coração e agradecer de fato por tudo, e quando a gente começa a pensar mesmo em tudo que a gente tem para falar para Deus, meia hora você está começando, não é? O problema é que a gente tem tanta coisa para fazer, a gente se envolve com tantas coisas e a oração não é prioridade na nossa vida.
E o que mais é preocupante muitas vezes é que a gente se envolve com as coisas de Deus. E muitas vezes a gente não tem tempo para Deus por causa das coisas de Deus. E isso é muito sério. Nós precisamos entender o poder da oração e ter a oração como prioridade na nossa vida. Porque o inimigo está rondando a nossa casa, os nossos filhos. E ninguém está livre disso. Ninguém. Meus filhos são uma bênção, são um menino de Deus. Eu louvo a Deus pela vida deles. Mas em momento algum, eu acho que a guerra está vencida. Ai de mim se não for aqui pro meu cantinho e não clamar ao Senhor pelos meus filhos. Nós precisamos entender. A primeira coisa que nós enxergamos quando nós vamos no lugar secreto é quem é Deus. Olha só, eu gosto muito, uma das razões porque eu quis mostrar para você aqui o computador. Olha esses textos, que coisa linda. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Isso aqui é a Via Láctea, a nossa galáxia, né? Mas olha só, o tamanho da Terra e da Lua. A gente sabe que a Terra é imensa, né? A gente não consegue mensurar que a gente dentro dessa Terra é nada, né? Então a Terra é grande perto da Lua. Mas quando a gente pensa num Deus que sabe o nome de todas as estrelas, ele determina, o texto diz, o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. E quando a gente está no lugar secreto, a gente vai vendo como o nosso Deus é grande. Agora, olha isso. Essa é a Terra, no nosso sistema solar, né? Os outros planetas menores do que a Terra. Vênus, e aí vai até o Plutão. Mas nós temos os planetas maiores do que a Terra. Então, a gente vê aqui a Terra, olha o tamanho da Terra aqui embaixo, ó. Aqui embaixo está a Terra. E nós temos Júpiter, olha o tamanho de Júpiter, perto do tamanho da Terra, que é uma bolinha aqui embaixo. A Terra já ficou pequena, né? Agora vamos ver o Sol. Júpiter é essa bolinha aqui, ó, maior. Essa bolinha aqui. Olha o tamanho do Sol. A Terra já ficou aqui um pinguinho que não dá nem para ver. Plutão já quase não se enxerga. Olha o tamanho do Sol. Então, a Terra é muito pequena perto do Sol. O Sol é imenso, que é a nossa estrela do sistema solar. Agora, olhem isso. Olha o tamanho do Sol, essa bolinha aqui amarela, perto dessa estrela chamada Arcturus. Olha o tamanho do Sol, perto dessa estrela chamada Arcturus. E o Sol era imenso. Agora, olha o tamanho dessa estrela chamada Antares, sendo que o Arcturus está aqui embaixo, olha. Aquela imensa que era o Arcturus, virou uma bolinha perto dessa daqui, ó, chamada Antares. Nosso Deus é muito grande. Nosso Deus é muito grande. Quando a gente está no lugar secreto, a gente vê quem é Deus. A gente vai vendo como Ele é grande, como Ele é poderoso. E quando a gente olha, essas galáxias podem conter de alguns milhões de estrelas. No caso das menores, a centenas de bilhões. E no caso das mais luminosas. Diz o astrônomo Laerte Sodré, da USP. Então ele disse assim que algumas galáxias, no caso das menores, tem milhões de estrelas. A nossa Via Láctea é uma. A nossa, quer ver, ó, com uma média de 100 bilhões de estrelas por galáxia. Cada galáxia tem uma média de 100 bilhões de estrelas. A nossa é uma. Essa estimativa alcançará a bagatela de 10 sextilhões de astros. Nem sabe o que é isso, né? Para ter uma ideia do que significa sextilhão, acrescente uma fileira de 21 zeros ao algarismo 1. E eu fiz isso, ó, dá isso aqui.
isso aqui de estrelas, vezes 7, porque são 7 sextilhões. E a Bíblia diz, olha esse texto de Isaías, com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. E apesar de todo esse poder, ele se faz presente no nosso lugar secreto. Vale a pena andar com Deus. Olha esse, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E apesar de todo esse poder, essa grandeza, ele diz, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Quando nós o procurarmos, ele se deixará ser encontrado por nós no nosso lugar secreto. Apesar de tão grande, ele se deixa ser encontrado. Então, a primeira coisa, nós enxergamos quem é Deus. Em segundo lugar, nós enxergamos quem nós somos. E aí, a gente olha para o salmista que diz, quando contemplo os teus céus, as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Quem somos nós diante de tanta grandeza? E o salmista também diz no Salmo 5, tu não és um Deus que tenha prazer na maldade, contigo o mal não pode habitar, os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam o mal. E aí nós vamos lendo versículos que mostram a pureza de Deus, a santidade de Deus. Encontramos versículos que nos mostram a fragilidade do homem. Veja isso, o homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. E chegamos aqui, eu quero falar aqui de Salmo 39, 4 e 6. Eu gosto muito desse texto, quando mostra pra gente quem a gente é. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro, sim. Cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riquezas, sem saber quem ficará com ela. Essa é a verdade do que somos. Pó. Trabalhamos, corremos atrás do vento, juntando riquezas para saber, nem saber quem vai ficar com elas. Lá no lugar secreto, nós enxergamos a grandeza de Deus. Enxergamos também a nossa pequenez, a nossa fragilidade. E essa pandemia está trazendo à tona a verdade de que nós somos pó. O ser humano, com toda a sua arrogância, está se curvando diante de um vírus que está conseguindo deixar a humanidade de joelhos. É isso que nós somos, pó. Certa vez uma garotinha estava vendo no sítio, morava num campo, e olhou a ovelhinha e falou pro seu pai, nossa pai, como essa ovelhinha é branquinha. E aí começou a cair muita neve, muita neve, muita neve, e de repente quando ela viu estava tudo branco, e quando ela olhou a ovelhinha, ela disse, até que ela não é tão branca. Na verdade a gente se acha muito bom. Às vezes a gente pode se achar até bonzinho, né? A gente até que não faz pecados tão feios, né? Mas quando a gente chega perto de Jesus, a gente vê a pureza dele. Quando a gente conhece de perto Deus, no seu esconderijo, lá no lugar secreto, a gente olha pra gente e fala, eu não sou limpa não. Eu não sou branquinha não. Como a ovelhinha, quando a gente se compara com Cristo, lá no lugar secreto, a gente enxerga o quanto a gente é pecador. E por último, quando nós chegamos diante de Deus no lugar secreto, nós enxergamos como Deus. E é por isso que eu particularmente sou apaixonada por missões. Sou voluntária, não recebo nada para trabalhar em missões nacionais. Faço isso, eu e meu marido, porque amamos
a obra missionária. Jesus veio para buscar e salvar o homem perdido. Essa é a missão de Deus. Nós podemos ter projetos aqui na Terra, né? Eu vejo meu marido como médico, pessoas que trabalham, médicos, advogados, gente que corre tanto atrás dessa vida. Você pode ter o maior projeto do mundo, nenhum se compara ao projeto de Deus, que é salvar a humanidade. E quando a gente chega perto de Deus, a gente não quer ficar fora desse projeto, que é o projeto de maior envergadura de toda a humanidade, do universo, que é a salvação do homem. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente ama a gente. A gente ama a gente. A gente não está preocupado com coisas desse mundo, com tolices que ficam. Mas nós estamos preocupados com as pessoas ao nosso redor que estão sem Cristo, sem salvação. Nós estamos preocupados com aqueles milhões de sertanejos que não conhecem Jesus e não há uma igreja evangélica naquelas 10.000 comunidades espalhadas pelo sertão. Nós estamos preocupados com os ribeirinhos na Amazônia, isolados. O Covid está chegando na Amazônia, nos ribeirinhos, irmãos, matando aquela gente. Não tem uma igreja evangélica em mais de 10.000 comunidades. Eu já fui na Amazônia, a gente anda 40 horas no barco para chegar em uma comunidade, irmãos. Enquanto igrejas estão preocupadas em forrar banco para ficar fofinho. Nós precisamos ficar perto de Deus para amar gente. Investir de fato no que tem valor nessa vida, porque tudo fica. Tudo fica. Mas só ama a gente quem conhece o lugar secreto. Por isso que é impossível andar com Deus e não amar gente. E aí, quem conhece o lugar secreto ama mais as pessoas do que as coisas. Deus nos ajude, irmãs, a andarmos com Deus, porque esse mundo é movido pelo mamão, o amor ao dinheiro. As pessoas vivem por causa do maldito mamão. Mas quando você vê uma pessoa dessa, amando uma pessoa que mora na rua, eu vou encerrar já porque eu sei que já deu meu tempo, né? Eu só quero contar uma coisa para vocês. Eu passei agora, antes da pandemia, em março, uns 10 dias no Espírito Santo, trabalhando com o pessoal de Missões Nacionais, fazendo mobilização. E lá a gente tem Cristolândia lá. E eu estava indo embora à noite, no centro de Vitória, e de repente, aquele ambiente de centro, né, gente de rua, e eu estava indo embora para a casa das missionárias, e tinha um senhor gritando sem camisa, com o cabelo desse tamanho, sujo. E eu moro aqui no interior de São Paulo, aqui a gente não tem essas coisas, e apesar de eu ser de São Paulo, mas é uma coisa que não faz parte do meu dia a dia, ver esse ambiente, né? E eu me assustei com aquela cena. E aí eu estava vendo um monte de gente da Cristolândia atrás, e pessoas missionárias, e aí a missionária disse assim: pessoal, vamos atravessar, vamos atravessar. E eu atravessei, continuei conversando com os outros missionários, e aí eu comecei a ouvir o comentário dos missionários. Gente, Lobão, eu não sei mais o que fazer com Lobão. Eu falei, fiquei ouvindo. Eles conheciam aquele homem, todo mundo conhecia aquele homem. Eles amavam aquele homem. Os missionários iam lá, conversavam com ele, todos os dias, trabalhando, tentando tirar aquele homem da rua. E eu comecei a olhar tudo aquilo, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Isso é andar com Deus. Um homem da rua, fedido. Ó, Deus nos ajude, que Deus nos ajude, irmãs, a andarmos com Deus no lugar secreto, porque só isso nos faz amar gente. Deus abençoe, queridos. Obrigada pela oportunidade. Que passou pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada.
graças pelo azul celeste e por nuvens que além, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz do sofrimento e por toda provação, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém. Amém.